Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio da série O que é, Arquitetura e Cidade, do IAB São Paulo. Essa pequena série de 8 episódios com temas, assuntos básicos sobre arquitetura e urbanismo para um público jovem, ensino fundamental, interessado em arquitetura em geral, que querem iniciar assim, a sua descoberta desse mundo da arquitetura. Esse projeto é uma contrapartida do projeto Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc, que o IAB São Paulo foi contemplado. E hoje, o tema de hoje, a gente vai começar mais um episódio com o tema Cidade e História em São Paulo, com o professor Renato Cimbalista. Bom, o professor Renato é arquiteto, professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele é integrante do laboratório Outros Urbanismos e pesquisador do coletivo FICA, que é um coletivo que justamente procura fazer percursos pela cidade, apresentando a cidade, trazendo os temas da história de São Paulo para o público interessado que queira percorrer a cidade e descobrir todas as histórias. O Renato também faz parte também da Associação FICA, que é uma associação pela propriedade comunitária, que procura viabilizar oportunidades de moradia a custo acessível, imóveis no centro de São Paulo, entre outras ações que promovem a reflexão sobre as propriedades coletivas. Então, bem-vindo, Renato. Olá, Fred, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença, por ter topado aqui. Acho que vai ser um papo ótimo. Bom, a gente vai falar, como eu já anunciei, sobre história, né? História da cidade de São Paulo, e como a gente pode pensar isso. Para começar, eu queria jogar um incômodo, uma reflexão que eu tenho, uma dúvida que eu tenho, que é muito comum a gente, quando a gente procura, vai na internet, procurando a história da cidade, a gente geralmente cai naquela história de como que a cidade foi fundada, como a cidade foi criada, né? E de repente a gente olha aquela informação e fica pensando o que aconteceu de lá para cá. Então, como que você vê? E geralmente as pessoas pensam que isso é a história da cidade. Será que é isso mesmo? Você acha que como você vê a história, como que a arquitetura costuma contar a história das cidades? É uma pergunta muito importante e é a grande pergunta de quem estuda a história da cidade. A história de uma cidade não é algo que você vai lá a campo e você encontra. A história de uma cidade é algo que a gente constrói. A gente constrói essa história da cidade a partir das nossas próprias perguntas. E a cidade é um objeto muito complexo e que a gente pode voltar para a cidade com diferentes perguntas e, a partir disso, reconstruir a história da cidade. Eu posso olhar para a história da cidade a partir das suas questões econômicas. Que economia que está instalada aqui que a cidade potencializa, viabiliza ou dificulta? Eu posso olhar para a cidade a partir das suas desigualdades sociais, segregação social. Eu posso olhar para a cidade a partir da sua base física. Que edifícios são esses? Que casas? Eu posso olhar para a cidade a partir dos seus espaços públicos. E será que eles são universais? Será que eles funcionam para todo mundo? Para quem eles funcionam melhor e para quem eles funcionam pior? Cada uma dessas perguntas remete a uma história. Ou seja, a cidade é aquilo que a gente pergunta para ela. E a história de uma cidade também é a nossa pergunta para esse objeto indefinido que é a cidade. E que vai ser definido por nós, estudiosos da cidade, que olham para a cidade e fazem perguntas sobre essa cidade. A partir da sua pergunta, vai aparecer uma historicidade, uma cronologia, e não necessariamente a ideia da fundação ocidental de uma cidade estará em primeiro plano. Se a gente vai pensar no caso de São Paulo, será que a fundação da cidade se deu em 25 de janeiro de 1554, quando os padres jesuítas fizeram a sua primeira missa aqui no Planalto, nesse lugar que ficou conhecido como o Pátio do Colégio? Se a gente trata esse episódio como a fundação da cidade e não problematiza isso, a gente já está definindo quem está dentro e quem está fora dessa fundação. Quem faz parte desse tempo
dessa história que a gente quer contar e quem não faz parte. E a gente sabe que são muitas as histórias, muitas as cronologias, e a gente precisa levar isso em conta. E a cidade também muda bastante, né? Quando a gente olha para esse episódio, né? Eu fico pensando na cidade como essa grande série com várias temporadas e que ela pode ficar cada vez maior, né? Meio que mudando por dentro. E que perguntas que você acha que os arquitetos e os urbanistas costumam mais perguntar para a cidade? Assim, como que a gente costuma fazer essas perguntas como historiadores da arquitetura? É uma ótima questão. Os arquitetos e urbanistas, eles são tão diversos quanto as cidades. E arquitetura e urbanismo são campos de trabalho que são muito diversos. Então, um urbanista, ele pode fazer uma pergunta para a cidade, é uma grande pergunta integradora do ponto de vista social. Onde é que os pobres podem morar na cidade? Como eles estão morando? Eles estão morando com conforto? Eles estão morando em boas localizações? Ou eles estão morando apertados em lugares insalubres, nas periferias, nas favelas? E será que a gente, como arquiteto e urbanista que está agindo sobre a cidade, tem alguma incidência sobre isso e conseguimos melhorar a vida das pessoas que não necessariamente têm dinheiro para pagar por uma casa ou um apartamento num lugar nobre da cidade? Isso é uma pergunta muito pertinente, muito importante, e ela tem sido feita recorrentemente por arquitetos e urbanistas. Uma pergunta que está muito na moda, essa pergunta, e eu gosto muito dessa pergunta: que tipo de espaços públicos nós temos na cidade? Quais são as potencialidades que esses espaços públicos nos oferecem, que estão aí, e que só precisam de uma ativação, só precisam de algum tipo de performance sobre o espaço, do tipo Avenida Paulista, que é pedestrianizada durante os domingos, ou Minhocão, que é pedestrianizado nos fins de semana, transformado, inclusive nomeado em um parque. O que está faltando para esses espaços serem espaços legais e bacanas e interessantes da gente usar? Isso é uma pergunta de arquiteto e de urbanista que tem sido feita no século XXI de uma maneira bastante diferente da forma como os arquitetos e urbanistas perguntavam para os mesmos espaços há 10 ou 20 ou há 30 anos atrás, onde eles só viam dificuldades, impossibilidades, e hoje em dia eles, muito pelo trabalho dos jovens mesmo, têm visto possibilidades, potencialidades. Então são exemplos aí de perguntas para a cidade que arquitetos e urbanistas podem fazer, e que cada uma dessas perguntas já embute um desejo de intervenção. E você falando também sobre a posição, né? Tipo, os pobres sempre estiveram ali, esse espaço sempre esteve aqui, essa estátua sempre esteve aqui, né? Acho que a história ajuda a iluminar um pouco. Isso está aqui desde sempre, isso está aqui, foi colocado aqui pela mesma ideia que a gente gostaria de colocar agora, né? Então, eu queria perguntar um pouco como que você, né, como alguém que propõe o historiador fazendo esse trabalho, né, de contar a história, de produzir a narrativa, como que se dá esse seu trabalho de percorrer a cidade e ir adicionando capítulos nessa série, né? Acho que eu vejo um pouco o seu trabalho um pouco dessa forma, e aí nos coloca a pensar, isso sempre esteve aqui, o que estava aqui deixou de estar aqui, que eu acho que também é uma coisa importante que o seu trabalho costuma fazer, né? Essa questão que você coloca, Fred, ela é muito importante para a gente desestabilizar aquilo que a gente considera digno de preservação, digno de proteção, digno de menção, digno de nomeação. Então, tem uma maneira muito clássica, muito tradicional de olhar para a cidade, que é a partir da sua antiguidade. Olha, isso é muito antigo, então isso é bonito, então isso tem que ficar. Ou às vezes nem é tão bonito, é uma ruína, mas é uma ruína que remete aos tempos coloniais, e só por conta da sua antiguidade, isso já dá uma aura de, digamos assim, sacralidade para alguns espaços, e que muitas vezes não nos leva a problematizar o que esses mesmos espaços nos informam. Um espaço que tem 200 anos é um espaço que pode ser interpretado como um espaço onde aconteceram desigualdades brutais, onde podem ter acontecido escravização,
onde aconteceram desigualdades de gênero inacreditáveis, de silenciamento de mulheres, de silenciamento de crianças, de patriarcalismo e assim por diante. Então, se a gente simplesmente assume espaços antigos da cidade, que, como você mesmo disse, sempre estiveram aqui, são espaços que nos enobrecem como cidade, como civilização, como sociedade, e esquecemos de explorar todas essas contradições, a gente acaba fazendo com que esses espaços antigos, eles operem no sentido inverso do que eles poderiam operar, que é num sentido mais conservador. Bom, já que sempre esteve aqui o racismo, o patriarcalismo, a homofobia, vamos deixar isso aqui. E não é a forma certa de se interpelar o espaço da cidade, os espaços históricos e os espaços antigos. Eu não sou a favor da gente destruir espaços antigos da cidade, eu sou a favor da gente interpretá-los a partir das tensões e contradições que eles trazem. Me fez pensar na questão, né, do que fica e do que se move, né? Acho que o que se move por muito tempo num lugar da cidade acaba também contando uma história, né? Acaba deixando, mas não fica como um objeto, como uma coisa rígida, né? Que a gente passa em frente todo dia e quase nem percebe. Mas a gente sempre percebe, né? Um lugar que a gente vai várias vezes, e aquilo vai se acumulando, né, na nossa lembrança, acaba também contando uma história da cidade. E eu gostei, enquanto você falava, eu fiquei pensando um pouco nessa ideia do tempo também, né? Coisas que a gente acha que são antigas. Você também tinha comentado sobre a questão do indígena, né? Tipo, isso está no passado, está no presente. Como que a gente pode pensar também nessa história de como a cidade foi pensada, né? Acho que teve algumas mudanças importantes agora no último plano diretor que colocaram um pouco em questão o que é para frente, o que é futuro, o que é passado, e misturou um pouquinho. Então, acho que, de certo modo, a história acaba aparecendo não como algo que é passado, mas a história sempre no presente. Como que você vê isso? Existe uma maneira muito tradicional da gente representar a história da cidade, que é a ideia de uma cidade que nasce pequena e vai crescendo, e são mapas, né? Arquitetura e urbanismo adora trabalhar com mapa, e os mapas de mancha urbana, a mancha urbana ela nunca diminui, ela sempre cresce, né? E ela está informando que o futuro de uma cidade é um futuro de crescimento, ou seja, se acontecer alguma coisa errada, essa cidade parou de crescer, mas se ela, digamos assim, deu certo, ela cresce, 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 então ela, dessa forma, ela anuncia que o futuro do território de uma grande cidade é um futuro urbano. Isso precisa ser essencialmente problematizado. Não necessariamente o nosso futuro ele é mais urbano, ou mais ocidental, ou mais europeu do que foi o passado. O último plano diretor, ele re-ruralizou, ele restituiu, ele devolveu à cidade uma área rural de cerca de 30% do território do município de São Paulo. Não estou nem falando da região metropolitana de São Paulo. E isso aconteceu muito por conta de agricultores das periferias da cidade que começaram a falar: eu existo, se vocês declaram esse meu espaço como um espaço urbano, eu preciso pagar IPTU e não é ITR, e eu não tenho dinheiro para pagar IPTU. Eu não consigo crédito do Pronaf, da agricultura familiar, porque eu estou numa área urbana. Eu existo, eu estou aqui, eu estou produzindo comida, em muitos casos eu estou produzindo comida boa, sem veneno, ajudando a preservar os mananciais, e eu preciso ser legitimado. E no plano diretor de 2014 existiu isso, que não é exatamente uma regressão, um retorno à ruralidade, é uma conquista de espaços de legitimidade para modos de vida que estão lá há muito tempo, que tem hoje em dia muito mais legitimidade do que tinham alguns anos atrás. Um exemplo talvez ainda mais radical é a conquista de territórios indígenas. A partir de espaços muito pequenos, muito fragmentados, os Guarani-Mbiá, eles têm conseguido, com muita luta, com muita dificuldade, com muita resistência, mas eles têm conseguido instituir também uma legitimidade e um direito de ficar nestes espaços onde eles estão, né? Jaraguá, lá na Zona Sul, em Marcilac,
e com modos de vida que não são necessariamente modos de vida, aliás, não são de forma alguma modos de vida ancestrais. Os indígenas estão lá na sua contemporaneidade, tensionando a nossa compreensão de mundo, de sociedade, de território, não permitindo que a gente conte história da cidade como uma história de simples colonização, de simples ocidentalização, obrigando que a gente conte essa história como uma história de violência e de extermínio também, e isso não necessariamente é uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu vejo como uma coisa boa, porque se a gente conseguir contar o presente e o futuro das nossas cidades como presentes e futuros que são mais diversos, onde cabem mais narrativas, mais diversas, aonde a cronologia é diferente, aonde a cidade e o mundo começaram em momentos diferentes, a gente vai estar construindo uma cidade e um mundo para mais gente. E nisso, quando você falou também da ruralidade, né, desses outros espaços não urbanos, né, como às vezes a gente pensa isso como figura do passado, né, se a cidade está crescendo, está indo para frente na história, o que é o vazio fica para trás, e acho que como você está falando, a gente acaba invertendo, né, incluindo todo mundo na história, e até a história da cidade vira uma história também entre cidades, né, porque como se a gente pensar só que as cidades que cresceram, que têm história, as cidades pequenas talvez não teriam tanta história, né? Mas elas têm, né? As próprias ruralidades têm as suas histórias. E aí isso me fez também pensar numa questão que a gente costuma, né, falar do centro histórico, né? Como se só o centro da cidade tivesse história e todo o território que cresceu fica nesse espaço estranho, né? De tem história ou não tem história? É história ou não é história? Então, eu queria te perguntar como que a gente produz esses capítulos da história. Quando a gente pergunta e responde, um pouco o trabalho do arquiteto historiador e como que geralmente ele... também para quem está assistindo a gente pensar, né? O que ele pode fazer como historiador, como um trabalho também. Importante, primeiro de tudo, a gente reconhecer que a cidade, ela distribui de forma muito desigual os seus recursos simbólicos. Tem pedaços da cidade que são historicamente muito mais investidos de cargas simbólicas. O centro da cidade, ou pedaços da cidade, como por exemplo a Avenida Paulista, que já passaram por sucessivos projetos de urbanismo e continuam passando por processos de reurbanismo, e é normal que isso aconteça. Isto é uma cidade, ela não distribui por igual os seus recursos e as suas cargas simbólicas. Quando a gente vai pensar num retrato da cidade, sempre aparece o Parque do Ibirapuera, a Avenida Paulista, o MASP, não vai aparecer o meu prédio, que é um prédio, digamos assim, banal da cidade. Por outro lado, a gente precisa, reconhecendo que isto acontece, que esses processos acontecem, não nos satisfazer com eles e não, digamos assim, transformá-los em processos absolutos. Significa que só estes pedaços da cidade têm simbologia ou têm história. Cabe a nós encontrar a história, a historicidade, as cargas simbólicas de todos os espaços da cidade. E não construir a ideia de que existem espaços que não têm história, ou que são espaços menores, ou espaços tão pouco significativos ou tão genéricos que nem vale a pena perguntar sobre a história desses espaços. Tem um grupo que trabalha na Zona Leste, o grupo Ururai, que faz percursos urbanos, assim como o coletivo Pisa, com o qual eu trabalho, tem esse foco na Zona Leste, faz um trabalho fantástico de construção mesmo da história e do patrimônio da Zona Leste, que é um patrimônio fantástico, que em muitos casos remete ao século XVI, ao século XVII, a aldeias indígenas que pré-existiam a ocupação europeia da cidade, mas que, por conta de camadas de desigualdades e injustiças, acabaram não recebendo a mesma atenção nem do ponto de vista da narrativa. Cabe a nós, no espaço da contemporaneidade, reconstruir e renarrar a cidade, para a gente pelo menos desafiar essa correlação de forças que é tão desigual em prol de alguns poucos espaços da cidade, que são os espaços historicamente ocupados pela elite, são os espaços historicamente ocupados pelo urbanismo e assim por diante.
E você quer aproveitar e falar um pouquinho mais como você vê assim, esse trabalho na prática, um dia a dia assim, do historiador, como que ele geralmente trabalha? É com documentos, às vezes é no... Porque eu fico pensando que às vezes a gente está acostumado a pensar a história, como você falou, né? As coisas estão construídas no que é físico, que a gente enxerga, e os historiadores têm também muito um trabalho de coisas que estão escondidas, né? Como um detetive também, procurando indícios. Eu acho que, pelo que você falou também agora, muitas coisas que estão escondidas, né, elas dão um pouco mais de trabalho para a gente encontrar e ela fazer parte dessa série que a gente está querendo construir. Então, como que um pouco você diferencia esse olhar do cotidiano, tipo, eu ando pela cidade e aquilo me parece parte da história, e como que o trabalho desse historiador vai trazendo coisas meio escondidas, assim. Bom, em primeiro lugar, eu não sou exatamente um historiador, né? Eu sou um arquiteto e urbanista e que eu fiz toda a minha formação dentro de um departamento na USP chamado Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto. Minha graduação, eu fiz o TFG nesse departamento, trabalho de graduação, depois eu fiz o meu mestrado, depois eu fiz o doutorado, eu fiz um pós-doutorado na história da Unicamp. Aí eu fui lá e me enfiei mesmo na história colonial, e depois, desde 2011, eu sou professor nesse mesmo departamento, que é um lugar que eu gosto muito desse lugar, porque ele é um lugar um pouco híbrido, onde eu posso desempenhar um pouco um papel do arquiteto historiador, o arquiteto que tem a história da cidade como seu objeto, como seu substrato de trabalho e até como seu ofício. E eu acho muito bacana esse espaço de fronteira, porque ele mostra duas coisas. Em primeiro lugar, ele mostra que arquitetura e urbanismo não é simplesmente construir prédio. Existe uma gama muito grande de possibilidades de atuação profissional que levem em conta a história da cidade. Eu vou enumerar alguns deles. É possível a gente trabalhar com patrimônio histórico, com os mecanismos de preservação que nós temos. O mecanismo mais tradicional é o mecanismo de tombamento, que pode ser proposto por qualquer pessoa da sociedade civil, ou grupo ou instituição, mas existem novas ferramentas, atribuição de selos de valor cultural que não necessariamente tomba espaços, as jornadas de patrimônio cultural, que a gente tem há cerca de 10 anos na cidade, que trabalham com a ideia da interpretação da cidade. É possível a gente trabalhar do ponto de vista do restauro, né? Como a gente olha para uma parede que foi feita há 100 anos ou há mais de 100 anos, interpreta essa parede e mostra como diferentes camadas de tintas incidiram sobre essa parede. Existe uma que é original, mas não existe uma que é a correta. Existe também a possibilidade da gente trabalhar como curadores de exposições. A arquitetura, ela já há algumas décadas, ela se transforma em um objeto mesmo de exposições, e isso existe aí uma tradição e uma escola que trata a arquitetura do ponto de vista da curadoria. E nos últimos poucos anos, a curadoria, ela saiu dos espaços museográficos e ela acaba entrando no espaço urbano mesmo. Então, esse trabalho que coletivos como o Coletivo Pisa ou o Coletivo Rurai fazem são, de certa forma, uma curadoria de cidade que interpreta a cidade no local, com percursos urbanos, o que foi construído, o que foi destruído, o que foi reformado, projetos que não foram executados, o olhar do arquiteto e de urbanista que é sensível a esse tipo de projeto, ele pode atribuir aos espaços da cidade uma vividez muito interessante, muito bacana. E isso é um caminho também profissional. Com o Coletivo Pisa, nós trabalhamos profissionalmente mesmo, vários jovens arquitetos ou estudantes de arquitetura, eles conseguem atuar profissionalmente, mostrando a cidade em parceria com instituições como o SESC, o DPH, a própria Prefeitura de São Paulo, o Arquivo Histórico Municipal. Então, esse campo, que é uma interface entre a arquitetura, a história, a cidade, a memória, os próprios direitos humanos, é um campo de trabalho fantástico e que eu gosto muito de estar inserido nele. Bom, Renato, por fim, uma última, para já encaminhando para o final,
Eu fiquei pensando também como você falou nessas várias práticas do arquiteto historiador, né, dessa especificação, ou dessa especialidade do arquiteto, que também a gente se empenha nisso tudo. E eu fiquei pensando também no projeto. A gente vai ter uma mesa aqui, uma das séries, um dos episódios da série, que é o que é sobre projeto. A gente vai ter uma também sobre patrimônio, então quem gostou aqui do que o Renato já falou, adiantou um pouco sobre patrimônio, a gente vai ter uma mesa também sobre isso. Mas, por fim, queria encerrar com esse pensamento sobre o projeto de arquitetura, que é o que é mais comum as pessoas imaginarem, e como que a história também pode ser uma trama, né? O projeto virar um personagem nessa trama, para o bem, para o mal. Às vezes você descobre uma coisa depois que projetou, e aí seu prédio entrou como um incômodo, ou como um personagem protagonista nessa história. Então, por fim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da história do projeto, como que esse conhecimento da história pode fazer pode incidir, né, no próprio prática de arquitetura, nessa prática mais conhecida do projeto, como essas duas coisas estão lado a lado, né? Acho que essa mesa demonstrou bastante, né, como a gente tem muito trabalho a se fazer, né, porque contar a história é algo que eu fico pensando na nossa própria vida, né? A gente daria para fazer muitas coisas, para contar nossas próprias histórias, quanto mais de uma cidade que é feita de milhares de vidas. Então, para encerrar, eu propor essa pergunta, e aí fique à vontade. Junto com um conjunto de companheiros, de colegas de trabalho, eu acredito que nós vamos ser melhores arquitetos quanto mais a gente reconhecer que os espaços, os territórios onde a gente intervém, que podem ser um lote que aparentemente não tem nada, eles têm a sua história. E essa história ela pode ser usada como um substrato de projeto. E quando a gente quer incidir sobre um território, digamos assim, destruindo, ou demolindo, ou desconsiderando aquilo que existia antes, que isso seja feito de forma consciente e consequente, porque também a ideia de que a cidade que existe ela é uma cidade imexível e intocável, ela é complicada também. Acho que o arquiteto ele tem o direito de querer mexer, mudar, melhorar os espaços pré-existentes, mas isso precisa ser feito não tratando aquilo que veio antes como uma tábula rasa, mas como espaços historicamente constituídos, historicamente existentes, que estão aí recebendo uma nova camada de intervenção. Ou seja, a ideia eu acho que não é uma ideia da gente ter um imobilismo em relação à história, mas uma intencionalidade, critérios, consequências para quando a gente for transformar e colocar alguma coisa no lugar de alguma outra coisa pré-existente, a gente fazer isso não porque a gente não entende o que está colocado lá antes, mas porque existe critério e intencionalidade por trás dessas intervenções. Eu acredito muito nisso. Bom, foi ótimo o papo, sempre bom conversar com você, Renato. Então vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que está vendo a gente, agradecer ao Renato pela presença, pelas falas. Queria convidar todo mundo que está assistindo a ver os outros episódios da série, que é o que é Arquitetura e Cidade do IAB São Paulo. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo com as críticas, sugestões, dúvidas, se tiver alguma coisa. Os contatos do Renato, dos coletivos e da Associação FICA vão estar aqui embaixo na descrição. Indiquem para quem vocês acham que podem gostar, quem está em dúvida e quer prestar arquitetura, quer conhecer um pouco mais de arquitetura, e acompanhe a atividade do IAB São Paulo, IAB Brasil. Se você está assistindo a gente é arquiteto e quiser saber como se associar também, entre no site do IAB do seu estado. E é isso por hoje. Até o próximo episódio, até uma próxima oportunidade. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quando você estiver. E até a próxima.